1 Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas exposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor
e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor, e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande regozijo. Pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe, e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi, prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi 40 anos. Em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder, e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. O segundo livro das Crônicas. Capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também um altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão, e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai Davi, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pedisse riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém.
da sua ida ao alto que está em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros, e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 2. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como procedesse para com Davi, meu pai, ele mandasse cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores da madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de azul e de linho fino, e em obras de carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos, os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada,
o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanta houveres mister, e ta faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Segundo Crônicas, capítulo 3. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na ilha de Ornã, Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, e a largura 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a casa grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a casa de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a casa, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados, e estava unida à asa do outro querubim. As asas desses querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, e os seus rostos virados para o santo lugar. Também fez o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, a da esquerda, Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de alto, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia figuras de colossíntidas,
10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo for ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito da casa para a banda sueste. Depois fez Hirão as panelas, e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus, as 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam ao alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios fez Hirão Abi para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zeredá. Fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem segundo o costume, perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as esfervitadeiras, as bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Segundo Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, na cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca, e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele,
estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão só as 2 tábuas que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.